Você já reparou que existem momentos em que estar cercado de pessoas dói mais do que estar sozinho? Que o verdadeiro vazio não é o da ausência, mas o da presença falsa? Existe algo profundamente dilacerante em se perceber no meio de vozes, gestos, risadas, e ainda assim sentir que não pertence. Que sua presença ali é uma conveniência, não uma escolha. Que se você sumisse, o silêncio que deixaria não incomodaria ninguém. Essa sensação, essa ferida aberta e silenciosa, é o que Maquiavel, mesmo escrevendo sobre política, entendia como a natureza crua da convivência humana. Onde há aparência, há estratégia. E onde há estratégia, raramente existe afeto genuíno. Caminhar acompanhado não significa caminhar em segurança. Aliás, algumas das maiores traições da história aconteceram dentro de palácios, entre abraços e brindes. E hoje, elas acontecem em grupos de amigos, em mesas de jantar, em camas compartilhadas. O que muda é o cenário, mas o teatro é o mesmo. Existe uma ilusão que nos foi ensinada desde cedo, a de que o oposto da solidão é o vínculo. Mas a realidade é que vínculos fracos são mais solitários do que a ausência total. Porque eles carregam uma expectativa, eles prometem algo. E quando essa promessa não é cumprida, quando o gesto não vem, quando o cuidado não aparece, quando o afeto é só ensaio, o impacto é muito maior. Não é a falta que machuca, é o falso preenchimento. Quantas vezes você sorriu para manter perto quem já tinha ido embora por dentro? Quantas vezes sustentou conversas vazias para evitar encarar o eco do seu próprio silêncio? E principalmente, quantas vezes implorou, ainda que em silêncio, para ser visto de verdade, para ser escutado sem que precisasse gritar? O mais cruel é perceber que muitas dessas pessoas que mantemos por perto o fazemos não por afinidade, mas por medo. Medo de encarar o espelho da solitude. Medo de admitir que talvez seja melhor caminhar só do que seguir rodeado por quem não se importa. E esse medo é compreensível. A solidão é incômoda, ela é crua, ela expõe. Mas, e se for justamente aí que mora o poder? Maquiavel não romantizava a solidão. Ele a compreendia como ferramenta. Um homem que caminha sozinho, mas com consciência, é menos vulnerável do que aquele que caminha ladeado por sorrisos que escondem facas. Porque ao andar só, você sabe onde pisa. Sabe quem é o seu inimigo. O silêncio, a dúvida, o medo. Mas quando se caminha com falsos aliados, você nunca sabe de onde vem o golpe. E quase sempre ele vem de quem você menos esperava. Existe um momento de ruptura que chega silenciosamente. É aquele instante em que você, cansado de insistir, simplesmente solta. Para de mandar mensagem, para de justificar ausências, para de tentar ser compreendido por quem não quer entender. E nesse instante, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. Você começa a perceber que sua companhia pode ser mais leve que a presença de quem pesa. Que sua paz pode valer mais do que qualquer plateia. E principalmente, que o valor que você tanto buscava fora sempre esteve no único lugar que você evitava olhar, você mesmo. Essa percepção dói, porque ela vem acompanhada de luto. Luto por amizades que nunca foram verdadeiras. Luto por relações que você sustentou sozinho. Luto por versões de você que só existiam para agradar, para caber, para ser escolhido. Mas depois do luto vem o renascimento. Caminhar sozinho passa a ser escolha, não castigo. Não significa fechar o coração para o mundo, mas sim abrir os olhos, estar atento. Saber que nem todo sorriso é recepção e nem todo silêncio é rejeição. Às vezes, o silêncio é sabedoria. E o afastamento, proteção. E então, as prioridades mudam. Você para de correr atrás de convites e começa a se questionar se vale mesmo a pena comparecer.
Você percebe que estar em paz em casa consigo mesmo é mais raro e mais poderoso do que estar em todos os lugares, rodeado de gente, mas esvaziado por dentro. Quem caminha sozinho por escolha carrega um tipo de força que assusta, porque não precisa mais provar nada para ninguém. Não se adapta. Não negocia seu valor para se manter em rodas que só giram quando ele se esforça. Não aceita menos do que entrega. É nesse ponto que você deixa de ser um satélite girando ao redor da aprovação dos outros e se torna o próprio centro. Um centro calmo, silencioso, mas firme. E isso incomoda quem se alimentava da sua dependência. Gente que se acostumou com o seu sim, com a sua presença garantida, com o seu perdão automático. Quando você passa a se bastar, essas pessoas sentem. Sentem porque perdem o poder, perdem o controle, perdem o acesso. E elas vão tentar voltar. Não porque aprenderam, mas porque perderam. Porque sentiram o buraco que você deixou, aquele que nem sabiam que existia, porque sempre te tiveram como garantido. E você, agora em outra frequência, vai olhar e entender. Não é ingratidão, é maturidade. Não é vingança, é autoproteção. Você não vai mais mendigar por migalhas emocionais. Não vai aceitar convites que não vêm com intenção. Não vai rir de piadas que escondem desprezo, porque a solidão te ensinou algo que ninguém mais pôde: se respeitar. E quando isso acontece, algo muda até no seu olhar. Você deixa de buscar rostos em multidões, deixa de esperar respostas, deixa de se curvar em esperanças. Você segue, em frente, em silêncio. Mas não qualquer silêncio. Um silêncio forte. Aquele que incomoda quem te perdeu. Aquele que grita: eu não preciso mais de vocês. E não é sobre orgulho, é sobre sanidade. Porque você percebe que cada vez que aceitou menos do que merecia, foi você quem se feriu. Foi você quem disse sim quando deveria ter ido embora. Foi você quem ficou quando o mais sábio teria sido levantar e fechar a porta. Mas agora você sabe. Sabe que é melhor andar sozinho do que se arrastar ao lado de quem não te vê. Sabe que não há derrota em partir. Que não há fraqueza em preferir a própria companhia. Porque a companhia verdadeira nasce de dentro e só depois encontra eco fora. E é justamente quando você para de mendigar atenção que começa a atrair respeito. Porque quem se basta impõe um padrão, um filtro, um limite, e isso afasta quem só vinha pelo fácil, pela carência, pela dependência emocional. Maquiavel diria: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. E aqui, o temor não é sobre medo, é sobre presença. Sobre a firmeza de alguém que aprendeu a viver sem se dobrar, sem se explicar, sem se diminuir. Você passou tempo demais tentando ser leve para não incomodar, tentando ser compreensível para não ser abandonado, tentando ser útil para merecer amor. Mas agora você escolhe o peso da sua própria autenticidade, mesmo que isso afaste. Porque quem fica, fica por escolha, não por necessidade. E aos poucos, a solidão que antes doía passa a ser abrigo, passa a ser território sagrado. Um espaço onde você se ouve, onde se respeita, onde se reencontra. E então, pela primeira vez, você não precisa mais fingir. Não precisa mais sorrir forçado. Não precisa mais explicar sua dor para ninguém. Você apenas existe, inteiro. E essa inteireza é o que transforma. Porque não se trata de isolar-se para sempre, mas de não aceitar menos do que aquilo que você agora sabe que merece. E se isso significa caminhar só por um tempo, que assim seja. Porque não há dor maior do que continuar ao lado de quem só está ali para te drenar. Então sim, às vezes a solidão é mais leal do que a companhia. Porque ela não finge, ela não trai, ela não promete e depois some. Ela apenas te mostra quem você é, sem maquiagem,
sem plateia, sem performance. E é nesse espelho limpo, sem distorções, que você finalmente se enxerga. E talvez pela primeira vez, se escolhe. Você já percebeu como certas pessoas não sentem sua falta? Sentem falta daquilo que você fazia por elas. Não é você quem falta. É o conforto que sua presença oferecia. É a conveniência do seu cuidado. É a facilidade de ter alguém sempre ali, pronto para ouvir, resolver, salvar. Quando você para, o incômodo não é sua ausência, é a ausência dos benefícios que você trazia. É aí que a máscara cai. E o que fica exposto é um sistema silencioso de troca, de manipulação, de consumo emocional. O nome disso? Utilidade. E ninguém entendeu isso melhor do que Maquiavel. Para ele, o ser humano não age por moral. Age por interesse. Não se move por lealdade. Se move por ganho. Não escolhe o que é justo. Escolhe o que é útil. É uma visão dura, quase cruel. Mas basta olhar ao redor com honestidade para perceber que ele estava certo. Pessoas que diziam te amar desaparecem quando você para de estar disponível. Amizades viram silêncio quando você precisa mais do que oferece. E aquelas conexões que pareciam eternas se revelam frágeis quando você exige algo que não seja entrega incondicional. A lógica é simples. Enquanto você se dobra, você serve. Enquanto você aguenta calado, você agrada. Mas o dia que você se impõe, que você diz, não posso agora, que você pede em vez de dar, a fantasia acaba. E você percebe, nunca foi sobre você, sempre foi sobre o que você fornecia. É duro aceitar isso, porque exige encarar que talvez você tenha sido por muito tempo mais útil do que amado, mais acessado do que acolhido, mais usado do que escolhido. E não se engane, isso não acontece só com desconhecidos. Às vezes, são os mais próximos. Familiares, amigos de infância, parceiros de anos. Pessoas que você jurava que estariam com você pelo que você é, e não pelo que você faz. Mas quando você quebra esse ciclo de doação automática, tudo muda. A balança se revela. Porque quem só estava ali pelo que recebia, vai embora no instante em que parar de receber. E quem te via como pessoa, permanece, mesmo sem benefícios, mesmo sem trocas, mesmo quando a estrada fica difícil. Esse é o teste mais revelador. E também o mais solitário. Porque você percebe que passou tempo demais tentando provar valor para quem só via função. Você se desgastou tentando ser bom o suficiente para manter vínculos que só existiam enquanto você servia de escada, de consolo, de escudo. E o mais perverso disso tudo é que quando você colapsa, ninguém segura, ninguém devolve, ninguém retribui. Quantas vezes você já sentiu que era querido, mas apenas enquanto sorria, enquanto ajudava, enquanto resolvia? O dia que você mostrou cansaço, foi ignorado. O dia que você pediu apoio, foi esquecido. O dia que você caiu, não teve quem segurasse. E aí, do chão, você finalmente viu quem era real. Maquiavel não falava de amor, mas de poder. E o poder, aqui, se manifesta de forma sutil. Ele está em quem consegue fazer você se sentir culpado por precisar. Em quem consegue inverter os papéis e te convencer de que é sua obrigação estar sempre disponível. Em quem se ofende quando você, pela primeira vez, diz, eu também preciso. Essas pessoas não querem relações, querem recursos, querem garantias, querem um você que não exija nada, que esteja sempre pronto, calado, útil. E o dia que você muda, que começa a dizer não, que começa a se priorizar, que impõe limites, elas somem, ou pior, te acusam. Dizem que você mudou, que ficou frio, que não é mais o mesmo. Mas a verdade é que agora você não é mais manipulável. Você entendeu que valor não está em ser necessário, está em ser respeitado.
que amor de verdade não depende da sua performance, que sua presença por si só já deveria ser suficiente e que qualquer vínculo que só existe enquanto você entrega algo não é vínculo, é contrato, é exploração emocional disfarçada de afeto. Esse despertar é violento porque ele vem com culpa, com dúvida, com a voz interior dizendo: e se for você o egoísta agora? Mas não. Egoísmo é cobrar presença só quando é conveniente. Egoísmo é exigir disponibilidade sem oferecer reciprocidade. Egoísmo é se acostumar com sua generosidade e te julgar quando você precisa dela de volta. Você foi programado para dar, desde sempre, e foi elogiado por isso. Você é tão compreensivo, você é tão presente, você é tão forte. Mas ninguém perguntou se você estava bem. Ninguém perguntou se ser forte era uma escolha ou uma necessidade. Ninguém quis saber se por trás da força havia cansaço, solidão, exaustão. E sabe por quê? Porque enquanto você sustenta tudo calado, você é útil. E o mundo adora pessoas úteis. Adora gente que carrega sem reclamar, que segura tudo com um sorriso, que morre por dentro, mas continua entregando. Essas pessoas são a base invisível de muitas relações. E quando elas quebram, tudo em volta mostra sua fragilidade. Você que sempre acalmou, que sempre ouviu, que sempre ajudou, começa a perceber que ninguém aprendeu a fazer isso por você. E aí, o jogo vira. Você para de se doar como resposta automática. Começa a observar. Começa a recuar. Começa a medir. E nesse momento, muitos se afastam. Mas entenda, esse afastamento não é perda. É filtro, é revelação, é livramento. Porque o que sobra depois que você para de entregar é o que é real. O que permanece quando não há vantagem em permanecer é o que importa. E às vezes, o que sobra é muito pouco, mas é verdadeiro, é sólido, é leve. E acredite, é melhor ter um ao seu lado que te ama por inteiro do que 10 que te amam apenas pela metade que os beneficia. Maquiavel dizia que os homens são ingratos por natureza, que abandonam os fracos, traem os fortes e só seguem os que lhes trazem vantagem. E por mais que a gente queira desacreditar disso, a vida se encarrega de mostrar, mais cedo ou mais tarde, que ele estava sim falando de nós, da nossa sociedade, das nossas relações. Mas saber disso não deve nos endurecer, deve nos despertar. Despertar para a escolha, para a responsabilidade de não aceitar menos do que merecemos. De parar de acreditar que temos que nos doar até o esgotamento para sermos amados. De entender que quem vê valor em você, valoriza você, mesmo quando você não está entregando nada. E esse tipo de gente é rara, mas existe. E a melhor forma de atrair essas pessoas é se afastar das que só querem o seu brilho, mas nunca o seu cansaço. Das que querem o seu ombro, mas somem quando você precisa de colo. Das que elogiam sua força, mas fogem quando você fraqueja. É na pausa que o mundo mostra quem realmente está com você. E talvez a maior libertação seja essa. Perceber que você não precisa mais ser o herói de todos. Que você tem o direito de parar, de recusar, de não estar bem. E principalmente, que você merece relações que não colapsem quando você falha. Porque você não é um recurso. Você não é um serviço. Você é um ser humano. E se sua presença só é valorizada quando está resolvendo tudo, quando está salvando todo mundo, quando está disponível 24 horas, então essa presença está sendo desperdiçada. Porque ela vale muito mais do que isso. Muito mais. A lealdade. Essa palavra tão nobre, tão carregada de honra e significado, mas também tão mal compreendida. E talvez mais ainda mal direcionada. Você já parou para pensar quantas vezes se doou por completo a pessoas que, se a situação fosse invertida, jamais moveriam um dedo por você?
Quantas vezes carregou dores que não eram suas, sustentou castelos que não eram seus, defendeu quem te deixaria sangrar em silêncio se fosse você caído no chão. A verdade é que existe um tipo de lealdade que destrói. Não porque ela é fraca, mas porque é oferecida a quem não sabe, ou não quer, retribuir. E esse tipo de lealdade, quando constante, vira prisão emocional. Você se sente amarrado a uma ideia, a uma promessa, a uma imagem que só você insiste em sustentar. E isso não é amor. Isso é apego. Isso é condicionamento. Isso é medo disfarçado de virtude. A gente aprende desde cedo que ser leal é uma qualidade. E de fato é. Mas ninguém nos ensina para quem devemos ser leais. A maioria só diz que devemos ser bons, estar presentes, perdoar, insistir. Que quem ama não desiste. Que quem é verdadeiro fica até o fim. Mas ninguém fala que às vezes ficar até o fim é o que te destrói. A lealdade, quando não é recíproca, não é virtude. É abandono de si mesmo. É suicídio emocional disfarçado de constância. E muitas vezes, as pessoas que mais te ferem são aquelas a quem você foi mais leal. Não porque te odiavam, mas porque sabiam que você não iria embora. Porque sabiam que você voltaria, não importa quantas vezes elas cruzassem o limite. E é aí que mora o perigo. Quando sua presença vira certeza, quando seu perdão vira rotina, quando sua constância vira autorização para que o outro continue pisando, testando, esvaziando. Maquiavel, ao falar sobre alianças e fidelidade, sabia que o problema não está em confiar, mas em confiar em quem não sangra com você, em quem só aparece nos banquetes, mas nunca nas batalhas, em quem só te abraça nos palcos, mas te abandona nos bastidores, porque no fim, essa é a maior traição, a omissão disfarçada de presença. Quantas vezes você já se sentiu sozinho mesmo estando acompanhado? Quantas vezes olhou para o lado esperando uma palavra, um gesto, um apoio e encontrou silêncio? E mesmo assim ficou, mesmo assim permaneceu, mesmo assim seguiu defendendo, justificando, se doando. Não por burrice, não por fraqueza, mas por lealdade. E essa é a armadilha. Você acredita que ser leal é insistir, que é provar que você é diferente, que você não vai fazer como os outros, que você é o porto seguro que ninguém nunca foi para você. Mas a pergunta que não quer calar é: quem está sendo isso por você? Porque amor, amizade, parceria, seja qual for o nome, só existe quando é via de mão dupla. Só existe quando há troca, quando a dor do outro também é sentida, quando o cansaço do outro também é respeitado, quando a ausência do outro causa falta e não alívio. E a realidade é que você já deu mais do que devia para quem te daria menos do que o mínimo. Já segurou ondas pesadas por quem não entraria nem na água rasa por você. Já sacrificou noites, energia, saúde por quem sequer se perguntava como você estava. E sabe o mais cruel? Quando você desaba, ainda te julgam. Dizem que você mudou, que você ficou frio, que agora está na defensiva. Mas ninguém se pergunta o que foi feito com você até chegar nesse ponto. Ninguém pergunta quantas vezes você foi ignorado, sobrecarregado, negligenciado. Você é o vilão na narrativa de quem se beneficiava da sua bondade. E essa virada de chave dói, porque ela exige luto. Luto por amizades que você achava eternas. Luto por amores que você acreditava ser recíprocos. Luto por versões de você que acreditavam que bastava amar para ser amado de volta. Mas depois do luto, vem o despertar. Você começa a ver com outros olhos. Aqueles momentos em que você se desdobrava, agora soam como pedidos de migalhas. Aqueles sacrifícios que você fez, agora se revelam como provas de amor unilaterais. Aqueles silêncios que você aceitava, agora gritam desrespeito. E então, o sentimento muda.
Você para de buscar retorno, para de justificar ausências, para de esperar. Você entende que a lealdade não pode ser maior que a dignidade, que insistir não é amor, é medo de perder o que na verdade nunca foi seu. Porque quem não está disposto a sangrar com você, não merece se sentar na mesa quando a guerra acaba. Quem não segura sua mão no escuro, não merece seus sorrisos na luz. E quem só aparece quando é conveniente, precisa perder o direito de estar quando for significativo. Maquiavel, com sua frieza estratégica, diria: pessoas gratas são raras, e a fidelidade desaparece na primeira oportunidade de ganho. E por mais que isso soe pessimista, é uma verdade que liberta. Porque não te incentiva a ser desconfiado, mas sim a ser seletivo. Você para de se doar para qualquer um. Começa a medir, a observar, a sentir quem está ali por quem você é, e não pelo que você oferece. E aos poucos, sua energia volta, sua clareza cresce, sua força reaparece. E com isso, nasce uma nova lealdade, a lealdade a si mesmo. Você se torna o seu próprio abrigo, você se protege, você impõe limites. E por mais que isso afaste muita gente, o que fica é real. O que permanece tem raiz. O que sobrevive ao seu silêncio é o que merece seu barulho. E esse novo você é perigoso, não porque quer vingança, mas porque aprendeu a se escolher, e não há nada mais temido por quem se aproveitava de você do que a sua escolha por si mesmo. Eles vão dizer que você ficou diferente, que se fechou, que agora está arrogante. Mas a verdade é que agora você está consciente. Consciente de que a lealdade não é algo que se dá a todos. É algo que se conquista, que se mantém com atitude, com presença, com verdade. E a partir de agora, só permanece ao seu lado quem estiver disposto a caminhar na mesma intensidade. Não precisa ser perfeito, não precisa ser constante, mas precisa ser real. Porque a lealdade, quando bem direcionada, constrói fortalezas, mas quando mal direcionada, vira corrente nos seus pés, te prende em ciclos de dor, de repetição, de desgaste. E você merece mais do que isso. Sempre mereceu. Só estava mirando para o lugar errado. Agora você vê. Agora você escolhe, e nessa escolha você deixa de se doar para quem jamais sangraria por você. E começa, enfim, a se curar. Existe algo mais cruel do que alguém fingir que se importa enquanto te esvazia por dentro? Você já sentiu aquele tipo de presença que parece companhia, mas é só ocupação? Já teve ao lado alguém que dizia se preocupar, mas nunca perguntava de verdade como você estava? E quando perguntava, não escutava? Já esteve em relações onde o gesto de cuidado era um espetáculo? Bonito aos olhos dos outros, mas vazio no seu peito. É isso que chamo de teatro das aparências. Um palco onde você é o personagem que precisa estar sempre bem, forte, acessível. E o outro? O outro finge ser o parceiro, o amigo, o aliado. Mas nos bastidores, o que existe é indiferença disfarçada de empatia. Esse tipo de relação é silenciosamente destrutiva, porque ela simula o afeto. Ela se veste de preocupação, de carinho, de presença. Mas tudo isso tem prazo, tem script, tem limite. Basta você sair do papel de útil que o show acaba. A cortina fecha, a atenção some. E o que sobra é o eco da sua própria solidão. Maquiavel dizia que o governante precisa parecer virtuoso, ainda que não seja. Porque a aparência protege, a imagem convence. E essa lógica, que ele aplicava à política, também reina nas relações pessoais. As pessoas aprenderam a parecer boas, mas sem a menor intenção de ser. E você, no papel de quem sente de verdade, se torna o alvo perfeito. Porque você acredita. Você confia nos pequenos gestos. Você tenta enxergar o melhor nos outros. E por isso mesmo, você se torna vulnerável à manipulação emocional.
Não a manipulação explícita, direta, mas a sutil, a mais perigosa, a que parece amor. É o abraço que vem sem escuta. É o tô aqui, que nunca se transforma em presença real. É o você pode contar comigo, que some no dia que você precisa. É o me avisa se precisar, que é dito com o coração ausente. É a mensagem enviada só para manter o vínculo morno. Viva a ilusão de afeto, sem nenhuma intenção de mergulhar de verdade no que você sente. E a verdade é essa. Tem gente que finge se importar só para manter você disponível. Só para manter a porta entreaberta. Só para garantir que, caso um dia precise, você ainda esteja lá. Porque você sempre esteve, né? Sempre disponível. Sempre forte. Sempre compreensivo. Até o dia que não está mais. Até o dia em que você para de correr atrás. Até o dia em que você responde com silêncio. Até o dia em que você observa com calma e percebe. Nunca foi cuidado. Foi contenção. Nunca foi interesse real. Foi manutenção de controle. Foi consumo emocional. Você passou tanto tempo se perguntando o que fez de errado, quando na verdade a única coisa errada foi dar demais para quem não sabia, ou não queria, retribuir. E isso não é fraqueza, isso é amor mal direcionado. É esperança que insistiu demais. É uma alma generosa cercada de espectadores que só aplaudem enquanto você entrega espetáculo. Mas, e quando você tropeça? Quando a dor chega e você não consegue sorrir? Quando a vida pesa e você precisa ser acolhido? Quando o papel de forte escorrega das suas mãos e tudo que você consegue fazer é pedir ajuda? Nessas horas, o teatro se desmonta. Os aplausos cessam. Os rostos viram. Os holofotes se apagam. Porque você não está mais servindo ao papel esperado. Você deixou de ser o que sustenta e passou a ser o que precisa. E para muita gente, isso é inaceitável. É aí que a ficha cai. Quando você percebe que o interesse não era em você. Era no papel que você representava. Na função emocional que você cumpria. No conforto que sua presença entregava. Mas quando sua dor sai do script, você vira peso. Vira excesso. Vira intenso demais. Eles não dizem com palavras. Eles dizem com ausência. Com respostas frias. Com silêncios covardes. Com indiferença disfarçada de respeito ao seu espaço. E você se culpa. Sim, você se culpa, porque acredita que fez algo de errado, que falhou em algo, que não soube manter as conexões. Mas não foi você que errou. Foi você que acordou, que abriu os olhos, que começou a ver além da maquiagem, além do cenário, além dos sorrisos, e isso muda tudo. Maquiavel dizia: a todos se vê o que parecem, poucos sentem o que são. E essa é a essência do teatro das aparências. A maioria das pessoas só enxerga o que quer ver, ou pior, o que convém ver. Porque assumir a verdade exigiria responsabilidade, exigiria reciprocidade, e nem todo mundo está disposto a oferecer o que exige. Mas você não precisa mais viver no palco. Você não precisa mais se esvaziar para caber na expectativa de ninguém. Você não precisa mais manter viva uma narrativa onde só você entrega, só você sustenta, só você sente. Você pode sair desse ciclo. Pode largar o papel. Pode abandonar o figurino. E principalmente, pode escolher o silêncio ao invés da encenação. A partir do momento em que você para de fingir que não sente, que não percebe, que está tudo bem, a vida começa a se reorganizar. Porque o que era falso vai embora. E o que é verdadeiro, mesmo que seja pouco, fica, permanece, aguenta a sua dor, suporta a sua queda, te ajuda a levantar, não porque precisa de você em pé, mas porque te ama mesmo quando você está no chão. E essa é a diferença. Quem finge só te quer funcional. Quem ama te quer vivo, mesmo que quebrado. Então pare de se explicar.
Pare de tentar ser leve. Pare de aceitar esse teatro onde você é sempre o salvador, o conselheiro, o divertido, o disponível. Você não precisa provar nada. Você não precisa se mutilar para ser aceito. A sua intensidade, sua sensibilidade, sua presença, tudo isso é valor. Mas só nas mãos certas. Nas mãos erradas, isso tudo vira munição. Vira vantagem. Vira recurso. E você não é recurso. Você é gente. E gente de verdade merece ser sentida. Não só vista. Não só usada. Não só admirada à distância. Sentida. Então, se for para estar com alguém, que seja com quem aguenta o seu silêncio, sua tristeza, sua vulnerabilidade. Com quem se importa de verdade, mesmo quando não há benefício. Com quem não precisa de plateia para cuidar, nem de elogio para ficar. Porque o mundo está cheio de gente que aplaude sua força, mas são poucos os que seguram sua mão na fraqueza, e são esses poucos que valem tudo. Chega um momento em que você cansa de explicar, cansa de repetir o que sente, de dizer como dói, de apontar o que machuca, de tentar, pela milésima vez, fazer alguém entender algo que só exigiria uma coisa: vontade de escutar. É nesse ponto, silencioso, seco, quase invisível, que algo dentro de você muda. A raiva esfria, o desespero se dissolve. O coração, antes inquieto, agora apenas observa, sem expectativas, sem ensaios, sem necessidade de convencer. Você para de falar. E quando para, não é porque não há mais o que dizer. É porque dizer não serve mais para nada. Você já tentou todos os tons. Já foi calmo, já gritou, já chorou, já escreveu, já esperou. Já usou palavras doces, firmes, diretas, imploradas. Já se explicou de todas as formas possíveis. E nada mudou. O outro não ouviu. Ou pior, ouviu, mas escolheu não se importar. E essa escolha, essa recusa de compreender, é o que mata, por fim, a sua necessidade de justificar. Porque não há dor maior do que gritar com o coração e ser recebido com o silêncio da indiferença. Maquiavel sabia: quem não escuta, não teme perder. E quem não teme perder, trata qualquer presença como garantida. Você foi presença demais para quem não via nada além de conveniência. Falou demais para quem só respondia com ego. Tentou demais por quem já tinha decidido que não precisava te entender, só te conter, só te manter ali, girando no ciclo do desgaste. Mas o dia chega. O dia em que você olha no espelho e não reconhece mais quem virou. O dia em que percebe que está se traindo só para manter perto alguém que não moveria um dedo por você. O dia em que seu grito ecoa só dentro de você. Porque fora só há silêncio. E então, você escolhe devolvê-lo. Mas não como forma de retaliação, nem como vingança. Seu silêncio agora não é ataque. É limite. É um divisor. É o anúncio de que o jogo acabou. De que a explicação terminou. De que a versão que implorava já não existe mais. É nesse silêncio que mora a sua força. Porque ele não exige resposta. Não busca convencimento. Ele não mendiga escuta. Ele apenas fecha a porta, sem bater, sem gritar, sem fazer cena. E esse silêncio, esse silêncio ensurdece quem te ignorava. Porque enquanto você falava, havia controle. Enquanto você explicava, ainda existia a ilusão de domínio. Eles sabiam que bastava um pedido de desculpas mal feito, uma promessa genérica, um gesto mínimo. E você voltava. Voltava porque ainda acreditava. Voltava porque ainda esperava. Mas agora não. Agora você não explica mais. Não justifica mais. Não responde mais. E isso apavora. Porque o seu silêncio diz o que nenhuma palavra conseguiria. Acabou. Acabou o teatro. Acabou o ciclo. Acabou a permissão para ser manipulado emocionalmente. Acabou a versão de você que aceitava migalhas, que implorava por migalhas, que sorria para migalhas. Maquiavel diria:
O príncipe que permanece em silêncio sobre sua força causa mais temor do que aquele que a anuncia em palavras. E é exatamente isso. Quando você para de falar, você deixa de tentar. E quando você deixa de tentar, o poder muda de lado. Agora, quem está em dúvida é o outro. Quem pensa, será que perdi? É quem te subestimou. Quem se inquieta com sua ausência é quem não valorizou sua presença. E quem começa a correr atrás é quem sempre caminhou na frente achando que você jamais sairia do lugar. O silêncio vira punição, mas não porque você quer ferir, e sim porque, pela primeira vez, você se escolheu. E se escolher às vezes exige se retirar, exige se calar, exige sumir, não por orgulho, mas por sobrevivência. Porque continuar tentando explicar para quem não quer ouvir é como tentar acender uma vela num vendaval. É inútil. E mais que inútil, é exaustivo. Cansa o corpo, cansa a alma, cansa a identidade. Você merece mais do que isso. Merece ser entendido sem precisar traduzir sua dor toda vez. Merece ser acolhido sem precisar sangrar para provar que está ferido. Merece estar com quem te percebe mesmo no silêncio, e não com quem só reage quando você explode. E esse novo silêncio, essa sua nova ausência, vai incomodar, vai provocar, vai gerar reações, vão surgir mensagens, tentativas, saudades, sinto sua falta, você sumiu. Mas você já sabe, quem some quando você precisa não pode reclamar da sua distância quando se torna tarde demais. E aqui está a parte mais libertadora. Você não precisa mais responder. Não precisa mais se explicar. Não precisa mais retornar, porque você já deu tudo, tudo o que podia, tudo o que tinha, tudo o que nem tinha, mas tentou oferecer mesmo assim. Agora é hora de se recolher, de se reerguer. De usar esse silêncio não como muros, mas como solo fértil. Um espaço sem barulho para se ouvir de novo. Um tempo sem interferência para se lembrar de quem você é. Sem os ruídos, sem os jogos, sem a pressão de agradar. É na ausência de palavras que você encontra a sua nova linguagem. A da ação. A do afastamento. A da reconstrução interna. Porque falar é uma forma de tentativa. Mas o silêncio é a decisão final. E talvez você chore, talvez duvide, talvez sinta aquele impulso de mandar só mais uma mensagem. Mas você vai lembrar que cada vez que voltou, foi pior. Que cada vez que explicou, saiu menor. Que cada vez que tentou, ficou mais vazio. Então, respira. Você não precisa mais provar nada. Seu silêncio já disse tudo. E esse é o início do seu retorno. Um retorno quieto, calmo, perigoso. Porque agora, você não se move mais por necessidade. Você se move por clareza. E quem só te ouvia enquanto você implorava, agora vai ouvir o barulho da sua ausência. Vai ouvir o eco do que perdeu. Vai ouvir o peso do seu silêncio. Vai perceber que a pessoa que antes insistia em ficar, agora aprendeu a ir embora. E não volta mais. Quando tudo fica quieto, você começa a ouvir o que ignorava há muito tempo. Não é uma paz imediata. Na verdade, é o contrário. Primeiro, vem o colapso. O eco das perguntas que ninguém respondeu. As lembranças dos momentos que você fingiu que não doíam. As mensagens que não chegaram. As presenças que falharam. O peso do mundo caindo só sobre você, de novo. É uma escuridão que parece não acabar. Os dias parecem longos, as noites mais ainda. Você se pega encarando o teto, o chão, o nada, pensando no que deu errado, no que você podia ter feito diferente, pensando se o problema era mesmo você. E no início, talvez você acredite que era. Afinal, é isso que te disseram tantas vezes, direta ou indiretamente, que você foi intenso demais, sensível demais, exigente demais. Que se tivesse se calado mais, aceitado mais, esperado mais, tudo estaria bem.
Mas não estava. Nunca esteve. Porque quem exige que você se desfigure para caber, não te ama, te molda para uso próprio. E é aí, nesse deserto interno, nesse vazio cruel e sem distrações, que algo inesperado começa a acontecer. Lentamente, quase sem perceber, você começa a reconstruir. Não porque escolheu, mas porque precisa. Porque não há mais ninguém para segurar. Não há mais um porto seguro externo. Só existe você, seus pedaços, e o silêncio. E nesse silêncio, surge a versão mais forte que você jamais imaginou ter dentro de si. É um processo feio, doloroso, sujo, porque não se trata de superar, se trata de encarar, de olhar para o espelho e dizer: eu deixei que me tratassem assim. Sem se culpar, mas sem fugir, sem mais justificativas, sem mais idealizações. Só a verdade nua e crua. Você foi leal com quem te descartou. Você se doou por inteiro, onde só te queriam pela metade. Você insistiu em lugares que te feriam e chamava isso de amor. Reconhecer isso dói mais do que qualquer abandono, porque significa encarar que a cura não virá de fora, que não existe volta, que não existe pedido de desculpas que reverta o que foi destruído, que dessa vez é só você por você. E é exatamente nesse ponto que a reconstrução começa. Você começa a redescobrir coisas simples. Pequenos momentos de silêncio que antes doíam, agora te protegem. Caminhadas solitárias que antes soavam como fracasso, agora te mostram liberdade. Você começa a ouvir seus próprios pensamentos sem medo e a cuidar de si sem testemunhas. É estranho no início. Você sente falta dos aplausos, dos retornos, da sensação de ser desejado. Mas aos poucos, essa falta dá lugar a algo mais forte. A presença, sua, completa, sólida. Você não precisa mais se apressar para responder a alguém que nunca perguntava como você estava. Não precisa mais medir palavras para evitar conflito com quem só sabia ouvir o próprio ego. Não precisa mais se distorcer para ser aceito. Você começa a respirar. E nesse respiro você percebe: você sobreviveu. A dor veio. A ausência veio. A solidão veio. Mas você está de pé. Cambaleando, talvez, mas de pé. E só isso já é um milagre. Maquiavel dizia que o ser humano se revela na adversidade. E aqui está você, revelado, expurgado, sem disfarces, sem plateia, sem papéis. Pela primeira vez, autêntico. E com essa autenticidade vem a sua versão mais perigosa. Não aquela fria e vingativa que quer revanche, mas a que não precisa mais de permissão para existir. A que não negocia mais sua paz para manter presença de ninguém. A que não teme a perda, porque sabe que já perdeu o que era mais insuportável carregar. O vício de ser amado por quem não te vê. Essa versão de você não fala alto. Ela não se exibe. Ela apenas anda, com passos firmes, calmos, silenciosos. Ela não precisa de multidão. Ela precisa de verdade. E qualquer relação que não venha com isso é imediatamente descartada. Sem drama, sem texto, sem culpa. Porque agora você aprendeu. A sua energia não é gratuita. Ela foi construída no fogo da dor. Foi lapidada no abandono. Foi curada na ausência. E só pode ser compartilhada com quem entende o valor que ela carrega. Você não busca mais aplausos. Busca conexão. Não busca mais amor performático. Busca presença. Não busca mais ser tudo para alguém. Busca ser inteiro para si. E sim, você ainda sente. Ainda existe saudade. Ainda existe cicatriz. Mas não existe mais buraco. Porque agora, o espaço que antes era ocupado por quem te usava está sendo preenchido por você mesmo. É esse vazio reconstruído que assusta quem te perdeu. Porque eles esperavam te ver caído, quebrado, implorando. Esperavam que você não aguentasse o silêncio, que voltasse com medo. Mas o que eles veem agora é o que mais temiam. Alguém que aprendeu a andar sozinho.
E andar sozinho, quando é escolha, não castigo, é um dos maiores perigos que alguém pode representar. Porque você não se move mais por carência, não cede mais por medo, não negocia mais por necessidade. Você se tornou independente. E nessa independência, você se tornou seletivo, cuidadoso, intenso, mas não acessível a qualquer um. Maquiavel falava que o verdadeiro poder está na autossuficiência. E é isso que você tem agora. Poder. Não sobre os outros, mas sobre si, sobre o que aceita, sobre o que entrega, sobre o que permite. Você não precisa mais provar valor. Você é o valor. E quem quiser estar ao seu lado, que venha completo, que venha limpo, que venha disposto a caminhar com você. Não te empurrar de volta para a sombra de quem você foi. A reconstrução, no fim das contas, não te deixou amargo. Te deixou alerta, te deixou firme, te deixou intragável para qualquer um que tente sugar o que você levou tanto tempo para recuperar. E é por isso que agora, quem tenta se aproximar, sente a diferença. A energia mudou, o olhar mudou, a entrega mudou. Você ainda ama, mas ama consciente, ama sem se perder, ama com o pé no chão. Porque agora você sabe, o amor que destrói não é amor, é veneno. E você já tomou doses demais. Agora é outro tempo. Tempo de colheita. Tempo de ser inteiro. Tempo de proteger o que restou e o que renasceu. A reconstrução no vazio não foi só uma cura. Foi uma ascensão. E agora, ninguém te para mais. Chega um momento em que você não apenas se afasta. Você fecha a porta. E essa porta, diferente das anteriores, não tem mais tranca acessível. Não tem fresta. Não tem volta. Porque agora você entendeu que nem todo afastamento precisa ser temporário. Nem toda conexão merece segunda chance. Nem todo erro merece perdão. Essa é a parte mais difícil. Não porque exige frieza, mas porque exige clareza. A clareza de enxergar que certas pessoas não erraram por descuido. Erraram porque sabiam que você aguentava. Erraram porque contavam com o seu retorno, com seu coração bom, com sua memória fraca, com seu medo da solidão. Mas o tempo mostrou que a solidão, na verdade, era abrigo. E a companhia delas era veneno. Então, você fecha. Não com raiva, não com discurso, mas com decisão. A porta não se fecha porque você quer puni-las. Se fecha porque você decidiu proteger o que restou. Decidiu preservar a paz que levou tanto tempo para reconstruir. Maquiavel dizia que os homens devem ser ou conquistados ou destruídos. Não literalmente, claro, mas como princípio de estratégia. E no campo emocional, isso se traduz da seguinte forma: ou você impõe limites claros, ou será devorado pelas exceções que você insiste em abrir. A verdade é que enquanto houver acesso, haverá abuso. Enquanto houver esperança de retorno, haverá manipulação. Enquanto houver resposta, haverá tentativa de controle. E quando você fecha a porta, de verdade, algo muda na dinâmica. Você passa a ser respeitado, não porque o outro entendeu, mas porque ele não tem mais poder. Veja, enquanto você se explicava, eles tinham controle. Enquanto você dava espaço, eles decidiam como usá-lo. Enquanto você mantinha a porta entreaberta, eles iam e vinham como quisessem. Mas agora, acabou. Agora você parou de justificar, parou de acalmar, parou de facilitar. E com isso, a chave da relação mudou de mãos. Agora, se quiserem algo, vão ter que bater, vão ter que esperar, vão ter que provar. E talvez nem assim consigam entrar, porque você já entendeu que alguns acessos, uma vez perdidos, devem permanecer fechados, não por rancor, mas por sanidade. O que essas pessoas chamam de frieza agora é só consequência. O que chamam de mudança é só maturidade. O que chamam de distância é só você voltando ao seu centro, ao seu eixo,
ao seu verdadeiro lar, você mesmo. E isso é insuportável para quem acreditava que teria você para sempre. Porque quando o acesso acaba, a narrativa deles também acaba. Eles não podem mais distorcer sua presença. Não podem mais dramatizar sua ausência. Agora você é só inalcançável. E isso os obriga a encarar a perda sem distrações, sem desculpas, sem palco. E sim, eles vão tentar, de jeitos sutis, de formas patéticas, curtidas, mensagens vagas, lembranças jogadas como iscas, porque o desespero nunca chega com sinceridade, chega disfarçado de saudade, de nostalgia, de arrependimento. Mas você não é mais o mesmo, você reconhece o padrão. Já viu esse roteiro, já sabe onde cada gesto leva, e por isso você não abre mais, não atende, não responde, porque agora sua ausência não é descuido, é proteção. A porta está fechada, e com ela, uma era inteira da sua vida também se encerra. A era da complacência, do medo, da carência, da ilusão, do vou dar mais uma chance. Agora começa outra fase, uma onde você não corre mais atrás, onde você não tolera mais metades, onde a sua energia não está mais à venda. E aqui nasce o respeito. Não aquele respeito que se implora, mas o que se impõe com postura, com silêncio, com limites. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. Você não precisa mais brigar para ser visto. Sua ausência fala por você. Sua porta fechada carrega uma mensagem mais clara do que qualquer discurso. Eu aprendi, eu cresci, e eu nunca mais volto para onde fui ferido. Esse tipo de postura causa impacto, não apenas nos outros, mas em você mesmo. Porque a cada vez que você escolhe a si, a cada vez que mantém a porta fechada mesmo com a saudade batendo, você vai se fortalecendo. Vai curando não só a dor, mas o padrão. Vai dizendo ao seu sistema nervoso, ao seu coração, a sua história: isso não se repete. E aí, a vida responde. Novos ciclos começam, gente nova aparece. E o que antes parecia impossível, viver sem aquela presença, agora se torna libertador. Porque você percebe que nunca precisou do que perdeu. Só estava condicionado, viciado, preso a uma ideia. E a ideia era falsa. Eles não eram tudo isso. Você é que enxergava demais. Você é que dava significado ao que, na prática, era vazio. Você é que vestia de ouro o que por dentro era pó. Agora, não mais. Agora, a porta está fechada. E se vierem dizer que você está distante, diga apenas: não, eu só voltei para mim. Se vierem dizer que sentem sua falta, lembre-se de como ignoraram sua dor. Se vierem com promessas de mudança, pergunte por que isso nunca aconteceu enquanto você estava disponível. E se vierem com silêncio, mantenha o seu. Porque agora, o seu silêncio não é resposta. É a nova regra do jogo. A porta fechada é a sentença. É a fronteira final entre quem você foi e quem você é agora. E quem te perdeu precisa entender. Não se volta de onde se saiu por descaso. Não se volta de onde nunca se esteve por inteiro. Maquiavel dizia que o governante precisa punir de forma que não haja possibilidade de vingança. E aqui, a sua punição é simples: acesso negado. Não por ódio, mas porque, no fundo, a presença deles já não vale mais o seu espaço. E quando você fecha essa porta, começa, enfim, o verdadeiro respeito. Porque só quem impõe limites é lembrado como alguém que não aceita menos. E só quem não volta é reconhecido como quem de fato aprendeu. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento do vídeo você se enxergou nas palavras, deixa o like. Não é só um clique, é um sinal de que você está nesse processo de despertar, de se reconstruir. E se inscreve no canal, porque aqui não é só sobre vídeos, é sobre transformação. É sobre enxergar a si mesmo com mais clareza, com mais força,
através da lente da filosofia brutalmente honesta de Maquiavel. Essa já é a parte 203 de uma jornada intensa. Se você chegou agora, tem uma playlist inteira te esperando. Vídeos que, um a um, vão te puxando para fora da ilusão e te devolvendo para dentro de você. Assiste os anteriores, sente, reflete, se transforma. A estrada é longa, mas você não precisa mais caminhar se enganando sobre quem caminha ao seu lado.